O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chegou ao Brasil na manhã desta segunda-feira para sua primeira visita oficial ao nosso país desde 2015. Maduro e outros 11 presidentes de países sul-americanos participarão da Cúpula de Líderes da América do Sul, que busca perspectivas e uma agenda de cooperação econômica e social para o nosso subcontinente. Após o primeiro passo de Maduro em solo brasileiro durante essa importante cúpula, tanto Maduro quanto o governo do presidente Lula foram alvo de diversas críticas. Jornais tradicionais da elite, como a Folha de São Paulo e o Estadão, criticaram a visita de Maduro, o chamando de ditador. A extrema-direita, em estado de euforia, utilizou-se do anticomunismo, fake news e preconceitos para disseminar discursos de ódio contra Maduro e a Venezuela. O deputado fascista Zé Trovão, que teve suas fotos utilizando cocaína e outras drogas divulgadas, oficialmente solicitou à Embaixada dos Estados Unidos, em um ato de subserviência nacionalista, a prisão do presidente venezuelano sob a alegação de tráfico de drogas. No campo progressista, algumas figuras que apoiam o governo e fizeram campanha para o presidente Lula demonstraram descontentamento com a relação com a Venezuela, afirmando que o país vizinho vive uma ditadura e o governo Lula não deveria manter relação com nenhuma ditadura, seja ela de esquerda ou de direita. Mas afinal, a Venezuela é ou não é uma ditadura? Essa pergunta divide opiniões, mas aqui, antes de tudo, acredito que seja necessário inverter a pergunta. Afinal, quais seriam os motivos pelos quais a Venezuela não seria considerada uma democracia? As sanções econômicas. Nesse contexto, é importante destacar um fator. A Venezuela enfrenta atualmente cerca de 900 sanções econômicas impostas unilateralmente pelo Império dos Estados Unidos e seus aliados. O governo estadunidense, seja democrata ou republicano, desde que foi derrotado no golpe de Estado que financiou e articulou contra Hugo Chávez, tem adotado medidas econômicas de bloqueio de contas e confisco de recursos pertencentes ao governo venezuelano, além de proibir empresas e outros países de realizar negócios com o país. Essas sanções econômicas não têm relação com a defesa da democracia ou dos direitos humanos. Elas ocorrem devido ao governo de Chávez ter nacionalizado indústrias petroquímicas, buscado implementar uma reforma agrária e enfrentado os interesses econômicos de empresas estrangeiras. Após perder no campo militar, os Estados Unidos têm financiado, há 2 décadas, uma guerra econômica contra a Venezuela, com o objetivo de estrangular financeiramente o país, que tem buscado alternativas e conseguido contornar as sanções por meio de acordos com países aliados. A guerra de narrativas. Imagine um país que, de repente, tem suas contas bloqueadas e suas reservas financeiras retiradas por outro país. Imagine um país que não concorda com as medidas tomadas por um governo estrangeiro e decide financiar a oposição, grupos militares e enviar armas e recursos financeiros para incitar protestos e distúrbios. Imagine que, após financiar essa oposição, ela perde as eleições presidenciais, mas consegue eleger um número significativo de deputados, e um desses deputados, sem qualquer justificativa, se autoproclama presidente da República, sem receber nenhum voto popular. Essas situações absurdas são exatamente a relação entre os Estados Unidos e a Venezuela. Os Estados Unidos, após agressões militares e financeiras, passaram a investir fortemente em agressões midiáticas, buscando criar narrativas sobre um país que se opõe a eles no cenário internacional. Em seus 24 anos de Revolução Bolivariana, a Venezuela realizou 29 eleições. As forças que apoiam o processo revolucionário venceram 27 delas, enquanto a oposição venceu apenas 2. Todos esses processos foram conduzidos por meio do voto popular, ou seja, a população venezuelana escolheu seus representantes, foi às urnas e decidiu quem deveria governar. Além disso, todas as eleições contaram com a presença de observadores internacionais para garantir a transparência do processo. Os Estados Unidos, após apoiar candidatos derrotados, começaram a acusar o governo bolivariano de ser antidemocrático com a oposição e de impor uma ditadura no país. Semanalmente, jornais alinhados à visão de mundo da Casa Branca passaram a denunciar essa suposta situação, construindo uma narrativa que retrata a Venezuela como o pior país do mundo e Nicolás Maduro como um ditador. Filmes de super-heróis e policiais também começaram a retratar a Venezuela como refúgio para criminosos e traficantes.
Essa tática de construir uma narrativa que demoniza o outro como um inimigo antidemocrático é comum na história dos Estados Unidos. O governo norte-americano age como se fosse o escolhido, sentindo-se no poder e na liberdade de apontar quem é e quem não é uma democracia. Coincidentemente ou não, países que seguem a forma como os Estados Unidos impõem sua governança mundial são rotulados como democráticos, enquanto aqueles que ousam se impor são colocados na lista negra do governo, sendo exigida uma democratização ainda maior. Os Estados Unidos, em nome da liberdade democrática, financiaram golpes de Estado em toda a América Latina ao longo do século XX. Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia e até mesmo o Brasil são exemplos da interferência norte-americana no mundo. Foi em nome da democracia e dos direitos humanos que os Estados Unidos invadiram e destruíram o Iraque, afundando o país em uma crise social. Coincidentemente, após a invasão, o governo e as empresas norte-americanas se tornaram proprietários dos poços de petróleo iraquianos. Da mesma forma, a democracia e os direitos humanos foram as justificativas para a invasão da Líbia. Esse país tinha a segunda maior taxa de Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, e desenvolvimento econômico em toda a África, mas hoje é um campo de guerra civil e recrutamento de terroristas, inclusive com leilões de escravos. Coincidentemente, o governo dos Estados Unidos descobriu que a Líbia estava negociando a criação de uma moeda regional para toda a África, abandonando o uso do dólar no mercado internacional. Além desses casos, podemos citar o financiamento e envolvimento norte-americano em conflitos neste século no Afeganistão, Palestina, Iêmen, Níger, Sudão, Somália, entre outros. Desde a sua declaração de independência em 1776, os Estados Unidos nunca passaram 20 anos sem se envolver em conflitos armados. Entre 1945, o fim da Segunda Guerra Mundial, e 2001, o início do século XXI, ocorreram 248 conflitos armados em várias regiões do mundo. Desses, 201 foram iniciados por ações dos Estados Unidos. Toda ação dos Estados Unidos é precedida pela construção de uma narrativa. Utilizando a ideologia, o governo norte-americano constrói discursos de bons contra maus, nós, democráticos contra eles bárbaros, e por meio dessa narrativa, legitimam suas ações militares contra seus opositores. É importante lembrar também de um fator extremamente relevante. Durante a década de 1960, enquanto o governo norte-americano se autoproclamava a terra da democracia e da liberdade, ainda era proibido para a maioria dos negros votar em grande parte do país. Os próprios pais da democracia estadunidense eram fazendeiros que possuíam escravos. É exatamente esse país, que é o epicentro do imperialismo, que não respeita a soberania nacional de outros países, que utiliza acusações de antidemocracia para construir narrativas que justifiquem suas ações militares e que acusa a Venezuela e a Revolução Bolivariana de serem antidemocráticas. Em conclusão, a guerra de narrativas entre os Estados Unidos e a Venezuela revela a estratégia imperialista adotada pelo governo norte-americano para deslegitimar governos que se opõem aos seus interesses. Por meio da construção de uma narrativa que retrata o outro como um inimigo antidemocrático, os Estados Unidos justificam suas intervenções militares e interferências nos assuntos internos de outros países. No caso da Venezuela, o governo bolivariano enfrentou agressões militares, financeiras e midiáticas, com acusações de antidemocracia e ditadura. No entanto, ao analisar a história do país, vemos que a Revolução Bolivariana passou por 29 eleições, das quais as forças revolucionárias venceram 27. O processo foi conduzido pelo voto popular e contou com a presença de observadores internacionais, garantindo a transparência do processo eleitoral. Devemos questionar a legitimidade das narrativas construídas pelos Estados Unidos, um país que historicamente interferiu em outros países, financiou golpes de Estado e invasões em nome da democracia e dos direitos humanos. O imperialismo norte-americano se utiliza da ideologia para criar uma dicotomia de nós contra eles, legitimando suas ações militares em prol de seus interesses geopolíticos e econômicos. É fundamental compreendermos a complexidade por trás das narrativas midiáticas e buscarmos informações de diferentes fontes para formarmos uma visão mais abrangente dos acontecimentos. A soberania nacional e a autodeterminação dos povos devem ser respeitadas, sem que interferências externas ditem os rumos políticos de um país. Portanto,
Ao analisarmos a guerra de narrativas entre os Estados Unidos e a Venezuela, devemos questionar quem realmente está buscando a democracia e a liberdade e quem está manipulando as informações para atender a seus próprios interesses. O mundo precisa de um equilíbrio de poder e de respeito mútuo entre as nações, em busca de um futuro de paz, justiça e cooperação global.